Opa, certinho, mais um vídeo do Arqueólogo Musical, canal de curiosidades musicais do passado. Peço que você possa se inscrever, dar uma força pro canal. Aqui é o Basílio falando, depois de um tempinho sem gravar vídeo, agora novamente aqui. Hoje, trazendo à tona um carinha que nasceu em 1921 no Rio. Antes, peço que você possa se inscrever, dar uma força pro canal, compartilhar. Nascido em 1921, ele, Nilo Sérgio. Nos anos 40, gravou muitos discos e o repertório dele era bem voltado para a música norte-americana. E foi no finalzinho dos anos 40 que ele abrasileirou o seu repertório. Começou a gravar o melhor da música brasileira e por volta de 1953 ele formou o selo Musidisc. Selo este que tem com o mesmo título, havia um selo fundado lá na França em 1927. Perdão. E a partir de 53 foi só alegria. Ele fundou o seu próprio selo. Importantes artistas participaram da gravadora dele. Nilo Sérgio, cantor. Estou engasgando aqui. Cantor, também foi líder de orquestra e foi também produtor musical no selo Musidisc. E por volta mais para o final da década de 1950, daqui a pouco eu já trago aqui, ele fundaria a famosa Orquestra Românticos de Cuba. A ideia foi formar uma orquestra com um estilo internacional, vender essa imagem de uma orquestra vinda de fora. Contratou músicos experientes, dentre eles como regentes, entre alguns, Severino Araújo da Tabajara e também Radamés Gnatali. Portanto, passou pela orquestra importantes regentes e importantíssimos músicos experientes. Mas a ideia era fazer uma orquestra só de estúdio, oculta, que ninguém sabia muito a respeito. E a orquestra durou de 59 até 1981, com o falecimento do Nilo Sérgio, o dono da Musidisc. E aí o que aconteceu? Muitos falam que a orquestra foi interrompida devido ao regime militar após 64, mas isso não teve nada a ver. A orquestra seguiu de boa, tanto que ela gravou no final dos anos 70 álbum com músicas do Roberto Carlos. O que aconteceu foi que com o falecimento do Nilo Sérgio, a orquestra deixou de existir. Mas ainda nos anos 70 a orquestra foi incorporada por a gravadora Musidisc. O selo foi incorporado se não me falha na memória, pela Som Livre. Portanto, hoje falando um pouquinho do Nilo Sérgio, um cantor estilo Dick Farney, que começou nos anos 1940 com um repertório norte-americano que depois foi se abrasileirando. E nos anos 1953 no ano de 53 formou a Musidisc, a gente fala português aqui. E após isso contratou importantes músicos. Ele também regeu orquestra, uma orquestra própria. Mas a mais famosa, o que foi mais famoso no selo Musidisc, sem dúvida, foi a Orquestra Românticos de Cuba. Esse disco aqui, ó, eu considero, na minha opinião, o mais bonito deles. Os Fabulosos Românticos de Cuba. Na minha opinião, esse aqui é o disco mais bonito que eles gravaram, mas eles têm um repertório maravilhoso. Vamos lá. A Revedesi Roma, O Sole Mio, Devaneio, La Violeteira, You Never Know, clássico do repertório norte-americano, Espinita, Pecadora. Esse disco é maravilhoso. O repertório da Orquestra Românticos de Cuba abrangeu desde da música latina, também com a música norte-americana, principalmente as músicas de cinema. Românticos de Cuba foi citado também por uma das músicas da Rita Lee, né? E, portanto, hoje falando de uma orquestra que de Cuba não tem nada, só tem um nome, tinha que ser Românticos do Brasil, mas por questões mercadológicas, questões que naquela época pegava muito, fazer um cantor ou então uma orquestra ficar oculta,
e vendê-la aqui em território nacional como um cantor ou uma orquestra internacional. E isso deu muito certo, tanto nos anos 70, os cantores brasileiros com nomes internacionais, um monte que teve. Então isso deu muito certo. Neste ano de 58, 59, que também fundou a Românticos de Cuba, no outro selo, na RGE, saiu o grupo, eu vou falar daqui de um outro vídeo sobre eles, The Plangs, que também foi uma criação do selo RGE, que naquela época a música norte-americana estava no auge, né? E eles criaram um grupo, The Plangs, que muitos pensavam que era um grupo estrangeiro, que na verdade era formado por músicos brasileiros. E quem que era o regente mesmo da RGE, o diretor artístico, era aquele até, o regente Simonetti, Henrique Simonetti. Ele era o diretor artístico e decidiu formar um grupo aí, The Plangs, em 58, que deu muito certo e vendeu o disco pra chuchu no Brasil. E todos pensavam que eram estrangeiros, e na verdade, totalmente brasileiros. Hoje falando de Românticos de Cuba, que deveria ser Românticos do Brasil. Espero que você tenha gostado, e novamente falando desse disco aqui, ó, que de acordo com a discografia, é de 69 esse disco. Mas eu tinha um outro mais antigo, o mesmo disco, só que estava mais antigo, eu pensava que era um dos primeiros deles. Mas um repertório maravilhoso, Românticos de Cuba, regentes então, o Severino Araújo, Radamés Gnatali. No fundo tem pouca informação sobre essa orquestra, não tem muita coisa, e sendo que ela foi tão popular no Brasil. Quem falou aqui foi o Basílio, espero que você tenha gostado do vídeo, possa compartilhar, possa dar uma força pro canal, e até um próximo, valeu!